Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Walter de Matemática com mais uma aula sobre logaritmos para vocês. Essa é a sétima aula que eu gravo e o assunto de hoje são equações logarítmicas. Nas aulas anteriores, a gente já viu alguns assuntos sobre logaritmos, né? E vamos só relembrar aqui. Na primeira aula foram os conceitos e a definição, na segunda aula, condições de existência. Depois vieram as consequências da definição. Quarta aula, sistemas de logaritmos e tabelas de logaritmos. Quinta aula, propriedades e mudança de base. A sexta aula foram as funções logarítmicas e os gráficos. E esta é a sétima aula, equações logarítmicas. Para começar no assunto equações logarítmicas, é importante frisar que nós podemos classificar as equações logarítmicas em três tipos. E na aula de hoje a gente vai estudar o primeiro tipo. Depois, na próxima aula, a gente vai entrar com o segundo tipo e o terceiro tipo. Então vamos dar início. O primeiro tipo, log de f de x na base a igual a log de g de x na base a. É a equação que apresenta ou é redutível a uma igualdade entre dois logaritmos de mesma base, a, né, com a maior que zero e diferente de 1. Então, se nós tivermos aqui log de f de x na base a igual a log de g de x na base a primeira coisa que nós vamos observar é a base. As bases têm que ser iguais e obedecer à condição de existência da base, né? Ela tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Ok, observado isso, então aí nós passaremos a observar somente os logaritmanos. E aí nós vamos compará-los. E vai ficar nessa nova estrutura, f de x igual a g de x. Aí nós vamos comparar somente os logaritmados. Como nós estamos falando de equações logarítmicas, não podemos esquecer das condições de existência dos logaritmos, né? Isto é, a base deve ser positiva e diferente de 1, e o logaritmando deve ser positivo. Só assim, os valores que a gente encontrar como resolução da equação serão considerados soluções para as equações logarítmicas propostas, pois os valores têm que satisfazer as condições de existência do logaritmo. Ok? Então vamos a um primeiro exemplo. Log de 3x menos 5 na base 3 igual ao log de 10 na base 3. Como eu disse anteriormente, a primeira coisa que nós vamos observar é a base. A base, os dois aqui têm bases iguais, que é uma das condições, né, para as equações logarítmicas. Tem que ser base igual e essa base tem que ser positiva, né, maior do que zero e diferente de 1. Então, ok, aí está satisfazendo. Então, a partir de agora, vamos observar somente, vamos tratar somente dos logaritmandos. Então, nós temos aí 3x menos 5 e 10. Então, nós vamos compará-los agora. 3x menos 5 vai ser igual a 10. E aí, a partir de agora, o que nós vamos fazer é resolver essa equação, né? O que nós vamos fazer é resolver essa equação, ou seja, nós vamos descobrir o valor de x para esta equação aí, que é a nossa incógnita, ok? Então, vamos lá. 3x menos 5 é igual a 10. Aqui, para a gente começar a resolver essa equação, é o que nós já aprendemos, né? Vamos passar esse 5 para o lado de lá, aqui ele está subtraindo, aqui ele vai passar somando. Vai ficar 3x é igual a 10 mais 5.
10 mais 5 é igual a 15, certo? Agora, como eu quero isolar o x, vou passar o 3 para o lado de lá, dividindo aquele 15. Vamos ficar com x igual a 15 dividido por 3. E fazendo essa divisão, nós teremos x igual a 5. Qual é o próximo passo agora? Agora eu vou voltar ao meu logaritmando e ver se com esse valor que eu achei para x, se eu satisfaço as condições de existência do logaritmando, ou seja, que se ele vai ser maior do que zero, né? Ele tem que ser positivo, maior do que zero, ok? Então a gente vai substituir o x que a gente encontrou ali, o x igual a 5, no lugar desse x aqui, para ver se o valor que a gente vai encontrar vai ser maior do que zero. É a nossa intenção. Então, ok, aqui eu já substituí, ó, 3 vezes 5 é igual a 15, menos 5. Então, ó, 3 vezes 5, 15, menos 5. 15 menos 5, 10. O valor que a gente encontrou, 10, é maior que zero? Sim, é maior que zero. Então, satisfez a condição de existência do logaritmando. Então, o conjunto solução para esta equação logarítmica é o 5, pois ele atendeu as condições de existência lá do logaritmando, ok? Vamos a um próximo exemplo. Log de 3x menos 4 na base 5 é igual a log de 5x menos 6 na base 5. Como a gente fez anteriormente, vamos observar as bases. Bases iguais e maiores do que zero, né? Positivas e diferentes de 1. Ok. Vamos observar agora, vamos dar atenção agora aos logaritmandos. A partir desse momento, a gente já verificou as bases, então vamos igualar os logaritmandos para resolver a equação e descobrir o valor de x, certo? Então, o nosso próximo passo agora é descobrir os valores de x que satisfaçam esta equação, essa igualdade aqui, né? Então vamos lá, vamos calcular. 3x menos 4 é igual a 5x menos 6. Primeira coisa que nós vamos fazer, vou transportar esse 3x para o lado de cá, com sinal negativo, e ao mesmo tempo vou mandar esse 6 para o lado de lá também com sinal trocado, com sinal positivo. Eu vou fazer a mesma, já duas operações ao mesmo tempo aqui. Então, nós ficamos com 6 menos 4 é igual a 5x menos 3x. 6 menos 4 é 2. E 5x menos 3x é 2 também, 2x, certo? É o que nós temos aqui embaixo, 2 é igual a 2x. Quero isolar o x, então vou passar esse 2 para o lado de lá, dividindo. X é igual a 2 dividido por 2. E fazendo essa divisão aqui, meu x vai ser igual a 1. Ok? Agora é o mesmo procedimento do exercício anterior. Eu vou lá em cima no meu logaritmando, vou substituir esse valor que nós encontramos para x lá na incógnita lá do logaritmando e ver se satisfaz, se o número que eu vou encontrar ali no logaritmando vai ser positivo. Então, vamos substituir aqui, ó. No lugar desse x, vou colocar o 1 que nós encontramos. Então vai ficar 3 vezes 1 menos 4. 3 vezes 1 é 3 mesmo. Então vai ficar 3 menos 4. E 3 menos 4 vai ficar igual a menos 1. Aqui
o nosso resultado é negativo, ou seja, menor do que zero. Sendo assim, esse x que nós encontramos aqui, o x igual a 1, não satisfaz a condição aqui de existência da nossa equação. Então essa equação logarítmica não tem solução. Por isso, o conjunto solução é igual a conjunto vazio. Não existe solução para essa equação logarítmica. Ok? Vamos ao terceiro exemplo agora. Log de x mais 3 na base 10 mais log de x menos 3 na base 10 é igual a 3 vezes log de 3 na base 10. Observando essa expressão, nós podemos perceber que já não se trata de uma igualdade entre dois logaritmos, porém, né, segundo aquela definição inicial, o primeiro tipo de equação logarítmica é a equação que apresenta ou é redutível a uma igualdade entre dois logaritmos de mesma base. Então, essa aqui não está apresentando uma igualdade, mas a gente pode reduzir ela a uma igualdade. E é por aí que a gente vai começar neste exercício. Observando esta soma aqui de dois logaritmos, a gente vai relembrar uma das propriedades de logaritmos, que é o logaritmo do produto. Né? Se eu tenho aqui log de b vezes c na base A, eu poderia substituir isso aí pelo logaritmo da soma desses dois termos ali da multiplicação. Né? Então eu poderia substituir aqui, ó, log de b mais log de c, ambos na base A, certo? Só que neste exercício aqui, neste caso aqui nosso, eu estou saindo dessa estrutura e indo para essa. Eu vou transformar a soma de dois logaritmos de mesma base no produto desses dois logaritmos, desses dois logaritmandos aí, ok? É o que eu vou fazer. Já nesse outro logaritmo aqui, a gente vai usar uma outra propriedade, que é o logaritmo da potência. Que quando a gente tinha o log de b elevado a c, a gente podia jogar esse expoente lá para frente do logaritmo, multiplicando esse logaritmo. Então esse aqui ia ficar c multiplicando log de b na base A. E assim como o exemplo anterior, a gente vai partir desta estrutura e vamos para essa. Ou seja, a gente vai pegar esse c aqui e jogar como expoente do b, que é o caso aqui. Ó. Vou pegar o 3 e jogar como expoente aqui do meu logaritmado. Ok? Então eu vou fazer essas duas mudanças aqui para a gente. E aí a partir daí eu consegui igualar dois logaritmos para atender aquela definição inicial desse tipo de logaritmo, que a equação logarítmica desse primeiro tipo é a igualdade entre dois logaritmos de mesma base, certo? Deixa eu apagar esses cálculos aqui, essas demonstrações aqui para a gente dar continuidade. Então vamos lá. Agora ficou. Vocês viram que eu juntei aqui, né? Usei aquela propriedade. Eu juntei aqui, ó. Ficou log de x mais 3 vezes log de x menos 3 igual a log de 3 elevado a 3. Ok? Usei a outra propriedade também aqui. Observo as bases. As bases são iguais, né? Como a gente já viu, quando não tem nada aqui é base 10, então são bases iguais. E o 10 é uma base positiva. Então, a partir de agora, a gente só vai observar o logaritmando e igualar eles. Então vai ficar, quando eu igualar, vai ficar
x mais 3 vezes x menos 3 igual a 27. Por que 27? Porque 3 elevado ao cubo é igual a 27. Ok? Aqui nós temos um produto notável, né? Que é o produto da soma pela diferença. Então, o resultado do produto da soma pela diferença pelos produtos notáveis fica, se eu tenho dois números, a mais b multiplicado por a menos b, o resultado é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? E é isso que eu vou fazer agora para começar a resolução aqui da nossa equação. Então ficou aqui, ó, x ao quadrado menos 3 ao quadrado é igual a 27. Uma outra observação que eu tenho que fazer aqui, que prestar atenção nesse 3 ao quadrado aqui, que ele não está entre parênteses. Então esse sinalzinho de menos aqui não vai ser elevado ao quadrado, tá? Então por isso ele vai manter esse sinal. Então se eu tivesse aqui menos 3 ao quadrado, isso aqui, o resultado disso aqui seria 9 positivo, certo? Porém, aqui o menos 3 está fora do parênteses. Então, quando eu elevar o 3 ao quadrado, quando eu resolver aquela potência ali, o resultado vai ser 9, porém o sinal de negativo vai permanecer ali. Então vai ficar x ao quadrado menos 9, certo? E aí eu vou jogar esse 9 para o lado de lá com sinal positivo, né? Então vai ficar x ao quadrado é igual a 27 mais 9. Fazendo essa soma aqui, 27 mais 9 é igual a 36. E vou usar uma outra propriedade de potência aqui, vou transformar essa potência em uma raiz lá do outro lado, né? É o inverso da potência ali. Vou jogar esse expoente 2 lá, vai transformar numa raiz quadrada. Ficamos com x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 36. Esse mais ou menos é porque quando eu tenho um expoente de grau 2, eu vou obter duas soluções para aquela potência ali. Uma com sinal positivo, uma com sinal negativo. Então, o x igual a mais ou menos raiz de 36 vai ficar igual a x igual a mais ou menos 6, porque o 6 é, a raiz quadrada de 36 é 6. O que isso quer dizer? Que eu vou ter duas raízes, dois valores aqui para eu substituir lá em cima no meu logaritmado lá. Eu vou ter aqui o x1 igual a 6, que é os 6 positivos, que é um dos resultados aqui, e o x2 vai ser igual a menos 6. Agora eu vou lá no meu logaritmando, pegar aquele primeiro logaritmo lá, x mais 3, né, o meu primeiro logaritmando x mais 3. Vou pegar um dos meus resultados aqui, um dos meus valores possíveis para x ali, que é o 6 positivo. Vou substituir aqui, ó, vou substituir no lugar desse x e vamos testar, ver se dá, qual é o valor que vai dar aí. Então, vai ficar 6 mais 3, e 6 mais 3 é igual a 9. O 9 é um valor positivo, ok? Então, aqui a gente já fez um teste. Agora vamos testar nesse segundo logaritmo aqui, no x menos 3, para ver se vai manter esse número positivo aí, usando o 6 positivo. Então vamos testar agora com o x menos 3. X menos 3, vou substituir aqui também, colocar o 6 positivo aqui, vai ficar igual a 6 menos 3 igual a 3. O 3 também é positivo, então
esse 6 positivo é uma das soluções para essa nossa equação ali. Ok? Então vamos testar agora o outro valor, o x2, que é igual a menos 6. Então vamos lá, pegar novamente o logaritmando lá e substituir agora pelo menos 6. Pegar o x aqui e colocar o menos 6 para testar. Vai ficar menos 6 mais 3 é igual a menos 3. O menos 3 é um valor negativo. Então isso quer dizer que o x igual a menos 6 não é um resultado possível para essa minha equação. Então eu já nem preciso testar mais nada. Ele já pode ser eliminado. Sendo assim, me restou só o 6 positivo. Então o meu conjunto solução para essa equação vai ser o 6 positivo. Ok? Bom, com esse exercício aqui eu termino essa aula, né? Como eu falei lá no começo, esse foi o primeiro tipo, né, de equação logarítmica. São 3 tipos. Nessa aula eu abordei o primeiro tipo. Na próxima aula eu vou abordar o segundo e o terceiro tipo. Espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado essa aula. Se gostaram, dá um joinha aí, né? Deixa um like aí no meu vídeo. Inscrevam-se no canal para que vocês, quando eu postar um novo vídeo, vocês sejam avisados. E até a próxima, né? Bons estudos e até a próxima.